Cheiro de livro novo, maravilhoso, que acabou de ser impresso. Bom, então, para responder... Imagina. Incrível, muito lindo. Muito lindo mesmo, muito bom gosto. Primeiramente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que tá feliz. Eu tenho orgulho de mulheres, assim, que são poderosas, que são, sabe, pioneiras, que são, assim, igual a gente, né? Eu quero me incluir aqui. Então, eu adoro. E quando vocês estavam brincando, ela vai prender. Eu gosto de prender homem. Mulher, não. Mulher, a gente dá uma folga ali. Homem que não pode fazer nada, né? Mulherada, a gente... Não. Passa um pano. Porque nós, como mulheres, estamos o tempo todo sendo questionadas, sabatinadas. Um erro nosso é um erro fatal. Então, nós, com as mulheres, temos que ter aquela famosa sororidade. Porque os homens já fazem isso com a gente. Então, vamos fazer isso ao contrário. Não, claro que eu não tô colocando guerra de sexo aqui, mas eu tô fazendo uma brincadeirinha. Então, a gente já tá num ambiente que o tempo todo as mulheres, elas são colocadas na vitrine e são julgadas e pré-julgadas, né? Então, vamos tirar esse papel de nós mulheres. As mulheres, a gente vai prender homem, até porque a criminalidade maior é praticada por homens, né? A gente sabe muito bem disso. A maioria dos crimes, de maneira geral. De maneira geral, sim. Bom, por que eu quis ser delegada de polícia? Desde pequenininha, a minha formação foi minha educação foi uma educação, assim, muito... se você faz, o seu irmão vai fazer. Então, desde pequenininho, eu e o meu irmão fomos praticar artes marciais, fazer esportes. Quando eu fui fazer balé, ele ia chorando, apanhava, mas tinha aqui também. Então, era uma coisa, assim, muito... Meninos e meninas vão fazer a mesma coisa. Ele fazia também balé? Fazia chorando, batia a cabeça no chão, não queria ir, mas ele ia... Ai, dá dó, mas eu tenho essas lembranças dele. Ele ia, chegava lá na classe, ele era pequenininho, ele falava que estava com dor de barriga, ficava no colo da professora de balé a aula inteira, mas ia arrastado. Mas porque seus pais tinham essa coisa de... O que um vai fazer, o outro vai fazer também. Uhum. Então, a gente já teve essa educação, né? Desde pequenininho. O meu pai era da Marinha Mercante, morreu já antes de eu ser delegada de polícia, há mais de 10 anos, 12 anos. E a minha mãe é educadora física, formada em educação física. E nisso a gente nunca teve um contato direto com polícia. Nunca tivemos policiais, tradição na polícia. Até porque eu sou da primeira geração de imigrantes, né, aqui no Brasil. Família japonesa e família italiana. Então, a gente não tem muita tradição aqui no país, porque viemos muito, né, não tem nem... 80 anos os imigrantes. Meus avós... Seus avós? Meus avós vieram já adultos para cá. Tanto da parte paterna como materna. E aí foi, talvez, claro, que eu acho que o meio que a gente é educado forma também a nossa personalidade. É inevitável. Então, a gente foi formando aqueles gostos, né, etc. E aí, quando eu tinha uns 10, 12 anos, eu tinha certeza que eu ia ser médica. Falei assim, eu vou fazer medicina, tenho certeza absoluta, vou ser médica. Mas pra quê? Qual era a área? Medicina legal. Eu queria ser legista. Aí eu, 10, 12, quando eu cheguei com uns 15, 16, que daí a gente consegue raciocinar um pouco mais, né, o porquê das coisas, eu falei assim, qual que é o principal intuito da medicina? É salvar vidas. Não é você estar lá após uma morte para verificar o crime. O que eu poderia fazer a mais, né? Ser delegada de polícia, investigar crimes. Então, quando eu pensei, e o que deu start foi um filme que eu assisti, Questão de Honra, vocês já viram? Com o Tom Cruise e a Demi Moore? Questão de pera, honra. calma. É bem antigo, eu tinha 16 anos. Hoje eu tenho 45, ou seja... Eu não tô lembrando do nome. Na cidade aí. Eu tô lembrando do nome, não tô lembrando direito a história. Questão de honra. Eu não sei se tem no Netflix, eu não sei. Mas é um filme que eu já vi umas 4, 5 vezes. Mas enfim, eu tava no segundo colegial, fui assistir esse filme, saí do cinema. Se achar e me mostra. Quero ser delegada de polícia. Não tinha nada de delegado de polícia ali. Eram advogados que estavam investigando um crime na Marinha ou no Exército Americano. E eu falei, eu quero ser delegada de polícia. A capa é essa aqui, ó. Deixa eu ver. Essa aí essa mesmo. aqui, né? É isso aí mesmo. Eu não tô lembrando do enredo do filme, mas ok. Mas ela é sensacional no filme. Tom Cruise também. E aí eu falei, quero ser delegada de polícia. E estudando melhor, eu fui vendo qual é a principal função do delegado de polícia, né? O delegado de polícia, eu vou tentar falar sem tecnicidade, sem juridiqueza aqui. O delegado de polícia, ele ampara, ele faz um anteparo da legalidade da justiça como?
eu não sou obrigada a prender todo mundo. Eu tenho que fazer o crivo de se aquele que está sendo conduzido até uma delegacia de polícia, realmente ele é merecedor de uma prisão em flagrante. Ou ele é um suspeito. Então, assim, você faz justiça muitas vezes com aqueles que estão sendo conduzidos até uma delegacia e, na realidade, ele não praticou crime. Ele está sendo injustiçado. E é muito mais difícil você não prender do que prender. Para você não prender alguém que está sendo conduzido até uma delegacia de polícia, você tem que fundamentar de diversas razões o porquê você teve aquela convicção. E aí eu fui pensando, mas aí não foi fácil, não. Fiz faculdade de Direito, fiquei... Mas você não é de São Paulo. Eu nasci em Niterói, Rio de Janeiro, por causa do meu pai, que era da Marinha. A gente foi para Santos, eu tinha 1 ano e meio, fui para Santos. Aí eu vim fazer faculdade aqui no Mackenzie, com 18 anos. Eu vim aqui. De e direito. daí fiquei de Direito no Mackenzie. Para ser delegado, há necessidade, sim, de ser formado em Direito, de ser bacharel em Direito. E estudando na faculdade, eu falei, não, eu quero. Eu me identificava com a medicina legal, com direito penal, processo penal. Eu ficava fascinada com criminologia, então. Por isso que eu falei no começo que eu queria fazer psicologia, né? A mente criminosa é fascinante, assim, pra você... Porque não existe uma explicação. Você pensava em ir pro lado forense, assim, de... Sim. Não, mas quando eu tava na faculdade de Direito, eu já sabia que eu queria ser delegada. Então, eu até estudava mais essas matérias, porque eu já sabia que eu queria ser delegada. E aí eu fui vendo que não é só querer, né? Aí eu queria ser delegada, só que eu tive que estudar 5 anos. Full time para passar no concurso. Amarguei diversas decepções, derrotas, como a gente fala, nas reprovações. Prestei concurso para delegado de polícia no Brasil inteiro. E cada reprovação, você se sente... Aí você fica com aquela síndrome de impostura. Será que eu tenho capacidade mesmo? Será que eu continuo nesse objetivo? Será que não é melhor eu desistir? Será que é o meu caminho? Fora tem o nosso julgamento, com a nossa capacidade, que a gente não tem nada palpável enquanto você está estudando, a não ser a aprovação. E se essa aprovação não vem, você não tem sentido continuar estudando. Vira concurseiro, né? Porque você não tem aquele resultado imediato. Então, você não sabe se você está indo no caminho certo ou não. Imagina 1, 2, 3, 4 anos, e você fala assim, e se eu nunca passar num concurso, né? Quantas vezes você reprovou? Nossa, incontáveis. No Brasil inteiro. Prestei concurso de delegado Rio Grande do Norte. Florianópolis foi um dos mais traumatizantes, eu vou já até falar. Zerei em constitucional, eu achando que eu sabia direito constitucional, aí eu mudei estratégia. Brasília. Nossa, prestei no estado de São Paulo, eu só fui ser aprovada na 3ª tentativa aqui no estado de São Paulo. Então eu fiquei... O que você acha que mudou, que virou a chave para você ter passado? Não. O principal fator foi resiliência. A cada derrota, né? Aquela decepção, aquela vontade de largar tudo, eu respirava e falava assim, não. Família, a minha mãe, no caso, foi determinante, porque ela falava, você tem o respaldo aqui da família, eu tive o respaldo de poder só estudar. Então, eu não precisava nem sustentar a minha família, nem me sustentar. Então, eu tinha o respaldo da família, que foi fundamental. E determinação, resiliência. A cada negativa, você tinha que ver o que você errou para ter uma estratégia diferenciada para uma próxima vez. Que eu aposto que tem muita gente que tá ouvindo que tá nessa situação. Ou Claro. prestando vestibular há muito tempo e não consegue, ou prestando OAB e não consegue, ou Sim. prestando concurso mesmo e já tentou vários anos e pensa, meu Deus, eu vou desistir, eu não sou capaz. Sim. Então, qual dica que você deixa aí pra galera? Nós somos protagonistas da nossa própria vida. Ninguém vai determinar o que você vai ser da sua vida, senão você mesma. Então, passar num concurso, ele não avalia a pessoa mais brilhante ou mais inteligente. Avalia a pessoa que conseguiu, com aquele espaço de tempo, adquirir aquele número, o conhecimento do conteúdo programático, que é imenso, para conseguir retratar ali naquelas 4, 5 horas de concurso, né, de avaliação. Então, ter estratégia, ter técnica e, principalmente, não desistir. Resiliência. Eu vi um vídeo do Joel J. Sabe quem é o Joel J? Nossa, eu amo o Instagram dele. Joel J, te amo, venha para falar com a gente no Vênus. Ele é maravilhoso. E eu vi um vídeo dele outro dia que ele falava assim, você pode decidir fazer o que você quer ou não decidir fazer o que você quer, né? Tipo, decidir não fazer o que você quer. Tudo bem,
Mas a consequência é sua. Então, assim, você pode tomar as rédeas da tua vida ou terceirizar. Mas a consequência não vai ser de terceiros, vai ser sempre sua. Então, Nossa, lindo, perfeito. faça, né? Porque você vai sofrer a consequência. Ou você tomando a rédea, ou você deixando na mão de outro. A consequência é na tua vida. Então, escolha que consequência você quer. A que você mesmo faz ou que o outro faz, né? Exatamente. Eu vou deixar aqui na mão de outro que o Vitão, por favor, abra minha água, que eu não consegui. Eu abro aqui. Oh, é que Vamos tentar, minha mão vamos tá tentar. cheia de creme. Vamos ver se eu consigo. Deu. Nossa, em um segundo, sabe? Não, É sobre abriu, isso. Eu ia falhar também. Obrigada. Mas é maravilhoso isso. E quando a gente vê que o que é Obrigada. muito difícil também lidar psicologicamente é com julgamentos externos, né? Porque eu já estava formada, já tinha... Quando eu comecei a estudar, eu tinha advogado um período. Eu advoguei... esqueci de falar isso. Então, eu me formei com 24 anos, advoguei até os 30. Advoguei. E quando eu resolvi... bom período, né? Na área civil. E quando eu resolvi com 30 anos... Foi 30 anos, em 2006. 30 anos. Eu resolvi estudar para concurso. Imagina, as pessoas... Nossa, com 30 anos, com essa vidinha... Você não tem vergonha de estar com uma mochilinha nas costas indo estudar? Você não tem, né? Tipo, você não tá ganhando dinheiro, você não é produtiva. Então, aqueles julgamentos externos que não nos interessam, contaminam. Então, o que eu fiz? Eu retirei essas pessoas de forma a não me contaminarem. E não projetarem as suas frustrações numa pessoa que estava lá com a mochilinha nas costas, com 30, 31, 32 anos, estudando. De manhã até a noite. Então, era assim, aquelas pessoas que faziam isso, querendo ou não era para ajudar eu a construir aquele meu sonho. Era para me desestimular, né? Sim. Era para falar... Já escutei até de uma amiga... será que você... Eu estava estudando há uns 2 anos e meio, quase 3. Será que você não está no caminho errado? Você já parou para pensar que, de repente, você não é capaz de passar no concurso? Tenta um concurso mais fácil. Nossa. Ou vai, sei lá, ter um plano B da sua vida. Então, assim, você lida com pessoas que querem e acham que tem o direito de optar. Porque quando você faz alguma coisa que é desconfortável para outras fazerem o que você está fazendo, você causa um desconforto na própria pessoa que, de repente, não tem aquela determinação de estar E a com coragem. 32 anos na cara, com uma mochilinha nas costas, estudando sem ganhar dinheiro, né? Então, ela fala assim, como é que ela tem coragem de fazer isso? Então, é melhor vamos desestimular, porque... A pessoa que falou isso pra mim não era realizada profissionalmente. Às vezes é inconsciente que ela te é uma projeção, desestimula, é uma né? projeção. E às vezes, não é nem que a pessoa é infeliz, mas às vezes ela acredita que o modelo de felicidade dela é o único. Mas essa que eu Né? tô falando especificamente, Então, ela não é. era feliz. Ela não conseguiu ser aprovada no concurso que ela queria. Olha ela o pedido que chegou ela aí. ela foi aprovada num concurso inferior como assistente daquilo que ela queria. Então, realmente, neste caso que eu tô falando, ela não tava... É porque às vezes a pessoa se confunde um pouco com o que é felicidade pra mim, com o que é o conceito de felicidade, Isso, né? Então, assim, de repente, pra determinada pessoa, o ideal não seria isso, mas pra você foi. Então, Sim. por que eu vou te desencorajar de uma coisa porque essa coisa não serve pra mim? Sim. Né? Se todo mundo for podcaster no Brasil, ninguém é médico mais. Exatamente. E aí, quando eu ficar doente, eu me consulto com quem? Com o Monark? Né? Eu preciso de um médico. Eu preciso que outras pessoas Ele vai façam falar outras pra coisas. você, não vá ao médico. Não vá ao médico. Não, mas é isso. A gente precisa de outras pessoas fazendo outras coisas. Então, se você teve coragem disso, que bom, né? E que bom que outras pessoas estão fazendo outras coisas. Então, acho que sempre é importante encorajar o outro. Só pra lembrar a galera que o nosso pedido já chegou aqui. Se você está aí e ainda não fez o seu pedido, se você nunca usou iFood, aproveita este momento, porque nós temos o nosso código maravilhoso. O nosso QR Code animadinho está aqui no canto da tela, Vitão. Deve Está? estar. Ai, eu acho ele tão lindo. Então, mira o seu celular no nosso QR Code agora e aproveita, porque você tem R$20 no seu primeiro pedido. Aproveita, pede já, que o dela já chegou, o meu não chegou ainda, que eu pedi de um lugar diferente, mas daqui a pouco chega e aí a gente come. É isso. Tô desembalando aqui, mas Olha, bonitinho. Lindo. muito fofo, né? Qual que é o seu pedido, delegada? Ai, eu pedi um combinado. Então de esse salmão. aqui deve ser o seu. Deve E ser. esses 3 são os meus. Ai, esse combinado aqui é o seu. Ah, muito obrigada. Que bonitinho, iFood. gente. Muito fofo. Achei muito fofo mesmo. E é shoyu que fala? Shoyu. Ah, tá. Cada um fala de um jeito, né? Porque eu escutei você falando shoyu.
Eu falo Chuyu. E aí, onde estávamos, então, em você estudando aqueles anos todos, com um monte de gente falando para que não dá certo. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Então, aí o que aconteceu? Quando eu passei para São Paulo, no concurso de São Paulo, eu passei concomitantemente em Minas Gerais. Então, é natural, né? Quando você já sabe... Só um segundo. Pedrinho, pede pra alguém lá embaixo trazer um potinho pra poder abrir o... Ah, é? Obrigada, meu amor. Desculpa. É só porque interrupção esse... quando chega a comida, a gente tem que lidar com tudo aqui. Sim, continue. Então, e aí aí eu vi aquele sonho chegando perto, porque eu passei em São Paulo, aí passei em Minas Gerais, aí eu fui fazendo os 2 concursos de forma concomitante. E aí eu tive fazendo os 2 ao mesmo tempo. E aí eu tive a opção de escolher São Paulo, que é a cidade que eu tenho, a cidade não, o estado, né, que eu tenho a minha família, meus amigos. Aí eu falei assim, não, vou ficar em São Paulo. Claro, o meu sonho principal era ser delegada da Polícia Federal. Só que nesse período de 5 anos não abriu o concurso para delegado da Polícia Federal. E quando você passa no concurso, você se sente realizada, né? Afinal, polícia é polícia. E aí, na academia de polícia, eu já estava concluindo a academia de polícia, abre o edital para a Polícia Federal, eu já não tinha nem mais pique de retomar os Começar estudos. tudo de novo. Não dava. Daí eu falei assim, eu vou ser delegada de polícia, vou fazer o melhor que eu posso como delegada de polícia aqui no estado de São Paulo. Mas essa sua determinação veio desde pequena, né? Porque você falou que quase se formou no balé clássico e também você é faixa preta em taekwondo. E contramestre de capoeira. Vocês estão vendo isso? Tá? Tá fácil pra vocês? Porque pra gente aqui não tá. Não tá. Ah, Não, aí eu acho que tudo daí é que mais... você pegava pra fazer, você ia até o fim. Foi o condicionamento, né? A rigidez da educação do lado japonês. Afinal, era a minha mãe japonesa, meu pai italiano, mas quem educa, não sei hoje. Hoje não, meu irmão tá educando o filho dele da mesma forma que a minha cunhada. Eles estão dividindo. E a minha cunhada fica muito brava. Quando ela vê os pais falando, nossa, o Marco é tão legal, né? Ele ajuda na criação. Ajuda não, ele é pai. Ele tá fazendo o papel dele de pai. A criação é igual. Ele está criando. Mas na minha época, 45 anos atrás, a educação vinha toda da mãe, claro. E aquela rigidez da educação japonesa, faz uma coisa, vai concluir. Não existe desistir. O foco, tem que fazer né? o melhor que você pode. Não é suficiente, nunca tá bom. Tem que puxar mais. Então, Você acha que aquela isso mais te educação. ajudou ou mais te botou uma pressão, assim... Eu não tenho como ter uma interpretação a respeito do se foi melhor ou pior. Eu não sei se o meu lado competitivo foi fomentado pela minha educação ou se só foi solidificado. Então, eu não tenho como saber. Para mim, é muito bom porque eu adoro ambiente de pressão. Quando eu tô sendo desafiada, eu tô sendo colocada em pressão, em xeque, eu tento me superar, entendeu? Eu não sou daquela pessoa que, eu não quero mais nada. Não, eu falei assim, agora eu vou conseguir. Então eu vou tentar 10, 20, 15, 100, 1000 vezes até conseguir fazer aquela situação. A gente tá vendo até nas Olimpíadas agora de Tóquio a determinação dos atletas japoneses, né? Pra ela poder colocar o... E eu vi a Simone Biles lá mostrando o quão psicologicamente a pessoa pode atrapalhar tudo, né? Em relação a isso. Ela foi muito corajosa. Eu achei ela muito corajosa e ela deu uma lição de atletas de alta performance, por exemplo, que mais do que o corpo, eles são colocados psicologicamente muito no limite do limite do limite. É algo assim, E a gente viu sobrenatural. também, em contrapartida, a Raíssa, de 13 Linda. anos, dançando antes de competir. Super sem pressão. tranquilona, e lá assim, pá. E dançando, e a gente falava assim, gente... Ela se divertia, entendeu? Ela se divertiu, ela, assim, não é... ela não tem noção do que... Não, ela tem noção, só que aquilo pra ela é... Não tem aquela pressão. Exato. O psicológico ali, maravilhoso, né? Quando a gente vê o psicológico, ela não tava com aquele peso nas costas. Eu sou a melhor, eu tenho que provar que sou a melhor. Não. Isso 13 vem anos. muito da família dela, acredito eu. Mas acho que de criança, né? As crianças da criação. Não, ela como criança também, ela tem aquela coisa de ser... Aquela situação de ser mais leve, né? Do que a gente... Sim. Se autocobrar, a gente tem que aprender muito isso, Ninguém né? tava cobrando dela uma medalha, porque só dela já tá ali, Já já foi era já um é marco, lindo. entendeu? Exato. E eu a conheci quando ela era pequena e conheci a família dela. Conheceu? Aham, que a gente foi gravar o programa dele ano famoso da internet. Ai, eu vi no seu Instagram. Sim. E foi muito legal.
Mas uma coisa que eu reparei na família dela é que eles não pressionavam ela para nada, para fazer nada. Então, ela não estava nervosa, ela tinha o quê? Uns 8 anos. Ela não estava nervosa até chegar na hora da gravação. Quando foi para começar a gravação, ela começou a ficar um pouco nervosa. Mas o pai dela falou, se você não quiser, o papai fala por você. Porque ele entrou com ela, né? Se você não quiser entrar andando de skate, você não precisa. Se você não quiser falar com a tia Eliana, você não precisa. E ela entrou andando de skate assim, foi deixando ela solta. Ficou soltíssima. Ele falou, se você errar, não tem problema. Então, desde aí eu já percebi. Que foi a forma como ela foi criada. A forma como ela foi criada. Mas eu achei a Simone bravíssima em priorizar a saúde mental dela acima dos jogos, sabe? Acima do desempenho dela enquanto atleta. Porque ela abriu um olhar para algo que as pessoas tendem a não querer olhar. Todo mundo vê o desempenho físico dos atletas e a gente não vê, até a gente que tá assistindo, né? A gente não vê o quão psicologicamente a pessoa é colocada à exaustão. Muito mais do que fisicamente. Sim. Eu vi algumas pessoas falando contra ela, contra a decisão dela, de como isso fosse um sinal de fraqueza, de como em outras Olimpíadas, outras atletas se arrastavam até o pódio. E isso não é vida, isso não é... Esporte é sinônimo de saúde. Isso é contra totalmente o que o esporte prega. Contra a saúde mental e física dos atletas. E sem contar que, assim, cada um sabe onde o calo aperta. Sim. Se pra outra, naquele momento, fazia sentido ela se arrastar pra ir até o pódio, pra ela fez sentido, porque por uma realização pessoal, porque, enfim, por qualquer motivo que seja, e ela fez... Que ótimo e maravilhoso que ela tenha feito. Mas não dá... aquilo que a gente estava falando, o modelo de felicidade não é o mesmo para as pessoas, não tem como. Tem gente que é muito feliz trabalhando muito, tem gente que é muito feliz trabalhando o mínimo e ficando mais tempo livre. Cara, qual que é o modelo? Não tem modelo. O esporte é garra também. Dar o sangue também, mas saiba os seus limites. E quem disse que essa decisão dela também não trouxe pra ela uma carga pesadíssima pra ela carregar de cobrança, de julgamento, né? Então, assim, beleza, a outra fez ali um esforço momentâneo e foi aplaudida depois. E ela fez a decisão contrária. Ela tá sendo extremamente cobrada porque não teve... Então... Não requer muito mais força dela, então, para lidar com isso, né? Extremamente corajosa e é algo que a pandemia nos deixou também expostos a um problema que muitas vezes a gente não prestava atenção, que é o problema de depressão, de suicídio, psiquiátrico real. E quando a gente fala que o psicológico é algo mais é a situação mais importante para a gente determinar as nossas atitudes e ações, a gente tem, por exemplo, a polícia, o policial, todos sabem, né, que o estresse que o policial fica na sua atribuição, porque o policial é policial 24 horas, ele não sai, ele não tira a roupa, agora eu não sou mais policial, ele é obrigado a atuar diante de um crime, mesmo no seu horário de lazer, com a sua família, etc. Ele não pode se eximir da sua obrigação, do seu juramento. E eu não sei se vocês sabem, a gente tem um índice de suicídio dos policiais que chega a ser 5 vezes maior do que quando o policial está em confronto na sua atividade. Na atividade policial. Então, é um dado alarmante do índice de suicídio nas carreiras policiais. Morre menos policial em combate do que a proporção por tirar é a própria vida. 5 vezes os policiais se suicidam. É 5 vezes maior do que quando ele está lá em confronto. Então, é algo alarmante não só na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Polícia Federal. Então, a situação... E isso é pela pressão. Pela pressão, pela cobrança, pelo estresse. Você é um escudo, você é um anteparo entre o crime e a sociedade. Você está ali para ser o escudo real. Você vai lá em diligências, você vai cumprir mandados. Claro que você não sabe o que vai acontecer. A gente viu o que aconteceu agora esses dias, né? No cumprimento de um mandado de um feminicida, o policial foi morto.
Vocês viram isso nos noticiários? Não vi. Eu não vi. Eram 2 policiais. A Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, não sei se a gente vai ter oportunidade de falar, mas já vou falar um pouquinho. Vamos lá. Tem A Polícia oportunidade Civil... de falar tudo que você quiser. Ai, que bom. A Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela está abandonada. Os governos que passaram ao longo desses mais de 25 anos não priorizaram a segurança pública da população do Estado de São Paulo. Isso a gente sabe. A gente sai na rua temendo ser vítima de um crime. Seja um furto, seja um roubo, seja um estupro, a gente tem medo. E quando o governo anunciar, diminui o crime em São Paulo, ele pega os índices de homicídio. Ora, ninguém sai. Hoje eu estou com medo de ser vítima de um homicídio, a não ser se for o meu caso, que eu sou vítima de um stalking aí, depois eu falo pra A vocês. gente vai falar sobre isso. Mas hoje a gente sai, não é temendo ser vítima de um homicídio. A gente tem medo de ser vítima de um latrocínio, que é a morte porque estão te roubando, de um roubo, de um furto e etc. Então,